Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez trazendo um estudo para nós refletirmos. Esse estudo está na obra Sol nas Almas, que é uma obra de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura do livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, para que a gente possa se harmonizar, se ambientar, para que a gente possamos atrair a presença dos nossos mentores espirituais, dos benfeitores espirituais da casa, desse momento que aqui estamos. E é o item 46 dessa obra, que se chama Na Tarefa da Paz. Diz assim: a minha paz vos dou. Palavras de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Jesus, o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Vamos agora à nossa prece. Quem desejar pode fechar os olhos. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ampare neste momento, que possamos sentir as suas energias penetrando a nossa mente, o nosso coração, e dessa forma abrirmos para as lições de hoje, que ela possa nos fortalecer, nos aquecer, nos envolver. E na certeza desse amparo, no amparo dos amigos espirituais, nós então damos graças a Deus por mais este encontro. Pois bem, meus amigos, a obra de hoje é a obra chamada Sol nas Almas. É uma psicografia, de Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. E o item que vamos abordar aqui se chama Vigiar para quê? É o capítulo 61. Vigiar para quê? Bem, vigiar e orar, nós já sabemos que é uma recomendação de Jesus, Isso está no Evangelho de João, está lá no capítulo 26, versículo 21. Dentre tantas outras recomendações que o Mestre nos deixou, essa aqui vale várias considerações, Porque Jesus aqui, ao recomendar o vigiar e orar, ele fala não somente de observarmos tudo aquilo que está à nossa volta, todas as pessoas e as situações que estão envolvidas ali no nosso contexto, mas também orar, fazendo uma conexão com o nosso Pai Maior e nos vinculando através de uma atenção contínua ao nosso Pai Maior. Seria uma oração constante para que a gente possa evitar, então,
as nossas quedas e as nossas fraquezas espirituais. Nós sabemos que quando nós recorremos à oração, muitos espíritos se acorrem de nós, momentos em que somos inspirados, somos orientados diante de uma situação difícil que a gente venha passando, de uma necessidade de uma decisão, onde a gente está aflito ou aflita. Então nós temos a oportunidade de receber, vamos dizer, esse socorro dos céus, né? Primeiramente do nosso Pai Maior, que é essa fonte inesgotável de amor, que jorra energias nutritivas permanentemente para cada um de nós que faz essa conexão. Depois nós entramos nas energias crísticas de Jesus, sentindo aquele apoio, lembrando das palavras do Mestre, das suas ações. Então nós nos sentimos mais confortados, mais esperançados diante das situações que estamos passando ou que estamos envolvidos, que se relacionam a outras pessoas com mais dificuldade do que nós. Bem, Jesus nos deixou, então, várias recomendações para que a gente pudesse vencer os apelos do mundo. Tem uma passagem que ele diz, estar no mundo, mas não ser do mundo, para que a gente sempre se lembre que nós somos espíritos em uma viagem reencarnatória, em mais uma vida, e temos uma meta espiritual. Então, que a gente não se esqueça que as conquistas materiais não são a nossa finalidade. A nossa finalidade são as conquistas do espírito. Por óbvio, as conquistas materiais são importantes nesse nosso mundo de provas e expiações. Por diversos motivos, né? Nós precisamos contribuir para a riqueza das nações, para que sejam prestados serviços básicos, né? Para que não sejam violados direitos básicos das pessoas, né? Contribuirmos, então, para que todos possam ter uma vida digna. Também na área da ciência, né? Na área da educação, em várias áreas, nós devemos contribuir naquilo que estamos, então, predestinados a contribuir dentro dessa área que, digamos, material. Mas não possamos nos esquecer que o nosso maior investimento é o espiritual, porque o mundo material, ele serve de cenário para que a gente possa alcançar as riquezas do espírito, para que a gente possa fazer, então, uma reconciliação com as leis divinas e não necessitar, então, passar por provas e expiações, mais uma vez, né? E assim a gente conseguir prosseguir e conseguir contribuir para que o nosso mundo possa passar para uma categoria de mundo regenerado. Então tem toda uma cadeia de coisas que envolve essa questão do vigiar e orar, né? Então o que seria vigiar? Vigiar é nos acautelar diante de situações e pessoas, observarmos, né, de uma forma consciente tudo que está à nossa volta. E a partir dali, nós programarmos algumas ações no sentido de construção e de harmonia de tudo e de todos. Não envolve observarmos para criticarmos, né, como disse aqui na leitura de Emmanuel, para julgarmos as outras pessoas, né, para nos tornarmos soberbos, porque temos mais conhecimento, que temos mais bagagem espiritual, que temos uma condição social melhor. Seria para observarmos no sentido de buscar elementos que possam, aonde possamos atuar, tanto no sentido do nosso, de nos autofavorecer, como favorecer também aqueles que estão em mais dificuldades do que nós. Então, essa questão de vigiar é também cuidar dos próprios pensamentos e atitudes, né, para que nos mantenhamos com as boas vibrações do Cristo. Já sabemos, notadamente pelas obras de Emmanuel, que tem uma obra chamada Pensamento e Vida. Ele fala muito do pensamento, da importância do pensamento, da emissão dos pensamentos por meio da casa mental, da vontade, né? E é muito importante que a gente trabalhe nesse sentido de observar os nossos pensamentos, porque todas as nossas ações se originam do pensamento, para depois passar para a atitude, tendo o ingrediente da vontade. Então, se tivermos com os pensamentos mais asepsiados, mais dentro desse contexto das premissas de Jesus, nós
provavelmente, né, ou certamente estaremos agindo no bem, esse bem que a gente deseja para nós e que nós devemos desejar para o outro, né, dentro das premissas básicas que Jesus trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amaremos a nós mesmos, estenderemos esse amor para o próximo também. Então, junto a isso, orar como um ato de conexão constante com Deus Pai e agindo fraternalmente primeiro comigo, logo teremos um desdobramento com o outro e com tudo que está à nossa volta, né? Em todos os reinos, em todas as criaturas criadas por Deus, favorecendo então melhoria e renovação de tudo. Olha o quanto que nós somos potentes, né? Nesse sentido de modificar o cenário que está à nossa volta. Talvez a gente pense que não temos essa possibilidade porque eu não tenho um recurso, porque eu tenho alguma dificuldade, mas nós temos recursos infindáveis, onde nós podemos depositar em favor de trazer uma melhoria das coisas e situações que estão à nossa volta. O próprio ato de orar, né, em benefício dos outros já traz umas boas vibrações que são colhidas pelos espíritos benfeitores deste planeta e distribuídas para quem necessita. Então, nesse contexto, cuidemos para não fazer do vigiar, recomendado por Jesus, atos de observação e censura dos outros. O sentido que se convoca aqui é para observar, para agir e melhorar no sentido do bem. Bem, por óbvio que os bons conselhos, né, são muito, muito bem-vindos, né, se agirmos dentro das premissas de Jesus, né, sem a gente fazer alarde, sem a gente trazer para um lado de promoção social, mas levando o socorro moral, né, sem fazer aquilo, né, que também está no Evangelho, que sua mão esquerda, fazendo aquilo, né, que sua mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo, né. Então, essa é a caridade real, né? Observarmos para atuarmos fraternalmente, sem alardes e sempre no sentido da melhoria do outro e das situações que estão à nossa volta. Não fazer, então, uma oportunidade de levar apoio ao outro, né, em um ato mesmo egóico, né, de se sentir envaidecido, envaidecida porque fez, aí se publica, se faz, né, e espalha para todo mundo. Isso não tem sentido para esse contexto que está sendo recomendado aqui por André Luiz, né? O que interessa mesmo é utilizarmos desses recursos, o orar e vigiar, para que nós possamos então cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e fazer o melhor para nós e para tudo que está à nossa volta. Bem, vigiemos sim, mas para auxiliar na edificação do melhor e na preservação da harmonia, né? Nós sabemos que na nossa contemporaneidade, no nosso mundo, né, nós temos tido notícias de toda sorte de situações de violências, criminalidades, tragédias, né, e misérias de todo tipo, né, por diversos meios de comunicação. Agora, uma coisa que a gente precisa se questionar, né, se essa exposição de todo tipo de tragédias que vem permeando o nosso mundo, dramáticas, muito dramáticas, estão servindo para a gente agir no sentido de diminuir as dores do mundo. Será? Estamos sabendo, a humanidade, ao saber das tragédias, está agindo para diminuir as dores do mundo? É uma questão que nós, como humanidade, devemos nos perguntar. Ou para abrir nossos olhos para ver as necessidades do mundo a fim de suprimi-las? Essas notícias ditas ruins, né? Será que está servindo para abrir nos nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente possa agir de alguma forma, para diminuir essas dores do mundo, né? Sem vozerio, sem alarde, né? Por que não deitar um olhar pelas vias da caridade recomendadas pelo nosso Mestre Jesus para evitar a criminalidade,
a indigência, a falta de instrução, a violação dos direitos, né? Então, as recomendações de Jesus não são meras palavras, né? E ele, tanto que ele mesmo não só disse como fez. Jesus agia dentro da mais profunda caridade para com as pessoas que estavam à sua volta. Jesus é um exemplo perfeito disso que a gente está falando. Além de vigiar, observar o que estava à sua volta, buscando as oportunidades de ajudar, ele recorreu ao nosso Pai em oração para que o fortalecesse, para que trouxesse um alento para as pessoas que ele não conseguia ajudar de uma forma mais ampla e sem fazer alarde, né? E o homem na terra, não tenhamos dúvida que nós somos capazes, né, de realizar pequenas coisas e grandes prodígios também nesse sentido, de diminuir as dores do mundo. Pequenos prodígios, a gente pode dizer, as oportunidades que nos batem todos os dias à porta de alguém que está necessitado de algum tipo de apoio. Um apoio moral, algum aconselhamento, às vezes um apoio material, uma oportunidade. Mas, notadamente, em termos de coletividade, a gente pode dar exemplos aqui onde o homem realizou grandes prodígios. Nós, recentemente, tivemos uma pandemia, né, do coronavírus, que foi algo que nos impactou de uma forma muito forte. Até hoje, né, existem sequelas das pessoas que passaram, nós, né, pela pandemia, e o homem conseguiu, então, por meio da ciência, encontrar uma forma de aniquilar com esse mal, vamos assim dizer. Assim como na época da varíola, da gripe espanhola, da peste negra. Então, o homem é capaz de unir seus recursos coletivamente e agir em benefício da própria humanidade. Então, somos capazes, muito capazes. Temos essa potência dentro de nós, como co-criadores que somos, né? Tem aquela passagem, vós sois deuses, né? Podeis fazer o que eu faço e até muito mais. É porque nós temos essa capacidade, mas precisamos desenvolvê-la dentro desse contexto da caridade, não dentro do contexto do poder e da promoção pessoal, né? Então, quando Jesus disse, orai e vigiai para não cairdes em tentação, podemos entender como um apelo contra a inércia nossa diante das necessidades do mundo, né? Para que a gente possa, então, realizar obras no bem. Então, quando a gente fala cairdes em tentação, muitas vezes a gente pensa logo em algumas coisas que são muito práticas, né, que já foram anunciadas, né, como, por exemplo, os 10 mandamentos. A gente se referencia a não fazer aquilo que está sendo recomendado, mas não agir também, ou agir por omissão, é cair numa tentação também, porque nós somos, além de seres gregários, somos todos, temos uma filiação única que nos conecta um ao outro. Nós não sairemos de uma situação em nível coletivo se não nos unirmos dentro de um mesmo propósito do bem, para que todos possam receber esse bem. Se nos dispersarmos, cada um dentro do seu ego, né, vamos assim dizer, vai ser bastante difícil a gente se unir para agir na fraternidade. Então, a tentação para nós seria agir de uma forma orgulhosa, egoísta, pensando somente em nós, né? Então, nós precisamos nos unir para que possamos realizar mais, porque há uma grande teia divina que nos une e faz com que a gente não consiga ver, algumas vezes, uma situação se melhorar, porque a gente sabe dessa agregação que existe entre os homens, né? E as mulheres também. Quando eu falo homem, é a humanidade, ok? Então, isso tem a ver com orgulho e egoísmo, que ainda permeia muito no nosso planeta de provas e expiações, né? E podemos, cada um de nós e todos nós, coletivamente, despertar, observar e agir, buscando a melhoria moral constante, né? Aí a gente vai ter essa sociedade mais fraterna que a gente tanto requer, né? Que a gente tanto reivindica,
E aí a gente vai estar contribuindo, inclusive, para essa questão da Terra, fazer essa passagem para um mundo mais regenerado, aonde o mal não está tão predominante, né, segundo as categorias de mundo trazidas pelos espíritos através de Allan Kardec. Então, estaremos também contribuindo para o alcance dessa condição planetária e vibratória, a partir do momento que nós também temos as nossas vibrações que contribuem. Aqui nessa mensagem de Emmanuel, né, aqui está dizendo que e se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Então, não pensemos que as vibrações do mundo não têm a ver conosco, humanos, né? Tem a ver com todos nós que vibramos em sintonias diferentes, mas precisamos vibrar nessa sintonia do orai e vigiai para não cairmos nessa inércia de achar que as coisas não pertencem a nós, né? Que nós não temos nada a ver com aquilo que está acontecendo. Então, que Jesus seja sempre o nosso mestre inspirador, nosso modelo e guia, né? Oremos, vigiemos, façamos o todo possível, sem alardes, né? É o que os Espíritos nos dizem, sem alardes, para evitarmos as quedas e as fraquezas espirituais, nossa e dos nossos que estão à nossa volta também. Então vamos agora fazer a nossa prece para encerrar o estudo de hoje, agradecendo a Deus Pai pela oportunidade da reencarnação, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida, para que a gente pudesse trilhar um caminho mais seguro, de saída dessa condição inferiorizada que o nosso mundo ainda permanece, e dessa forma alçarmos a plenitude, para o qual todos nós estamos destinados. A nossa única fatalidade, como diz Joana de Ângeles, é atingir a plenitude, e juntos nós podemos realizar muitas coisas e alcançar então essa plenitude coletiva que nos colocará mais perto do nosso Pai Maior e mais perto do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a todos pela presença e até a próxima.